Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Preto no Branco by iCase, o podcast da Associação Desportiva Sanjonense. Estamos em período natalício, um período onde normalmente o sentimento de família sai reforçado e é precisamente de parte de uma família que vamos falar neste episódio, a família Gomes, com dois convidados muito especiais que estão aqui comigo hoje, o Agostinho Gomes e o Rafa Gomes. O Agostinho foi durante mais de 20 anos funcionário da Sanjonense como secretário técnico, uma figura discreta, mas muito marcante do clube e também muito acarinhada. E o Rafa, jogador das escolas da Sanjonense, passou também pelas escolas de formação do Futebol Clube Porto e regressou a casa recentemente, integrando agora a equipa principal da Sanjonense. Dou-vos, desde já, as boas-vindas e agradeço-vos a presença neste programa. E começaria pelos mais experientes, pelo Agostinho, no caso, para lhe perguntar como é que começou esta sua ligação à Sanjonense. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite que me foi dirigido. Gostaria também de anteceder esta minha intervenção com uma saudação muito especial, particularmente ao Sr. Hernani Ferreira da Costa, o saudoso Hernani que nos deixou e que nos deixa de facto muitas saudades. Era um homem muito querido da Sanjonense, um homem desinteressado, que ficará para sempre gravado em todos nós. Perdoem que falo com alguma emoção, porque ele, muito antes de ter falecido, esteve em minha casa a fazer um pequeno serviço e, naturalmente, deixou-nos a todos nós muito comovidos. Posto isto, respondendo concretamente à sua pergunta, a minha ligação vem desde 92, 93. Portanto, já lá vão 33 anos, ora, 92, 33 anos, exatamente, em que eu fui convidado pelo saudoso Zé Oliveira, que me convidou para fazer parte da direção. A partir daí, a minha ligação ao clube tem sido quase ininterrupta, não é? Portanto, foram 35 anos que passaram, naturalmente que depois houve uma fase em 2001 que eu pensei retirar-me, porque já tinha dado o meu contributo, não é? Mas então na altura foi forçado praticamente a ter que continuar, porque foi-me um convite quase irrecusável, vindo de facto de um sanjoanense de alma e coração, que foi o falecido José Manuel Maia, conjuntamente com o António Augusto, o Chapisca, que de facto era um homem a quem eu também devia alguma gratidão por aquilo que ele sempre deu à Sanjoanense. Portanto, um rapaz sempre disponível, sempre pronto a ajudar, e a gente não pode esquecer essas pessoas de forma alguma. Foram 33 anos de ligação profissional, mas a ligação... Não foi profissional. Não, mas quando começou, ou seja, esse início de ligação à Sanjonense enquanto diretor, mesmo não de forma profissional, foi há cerca de 33 anos, mas isto é uma relação que é quase umbilical, ou seja, é uma ligação que vem do berço, não é? Vem do berço. Eu sou sócio da Sanjonense há 52 anos. 53 até, desculpa. Há 53 anos, portanto, já tive de facto a honra e o privilégio de ter recebido o emblema de ouro, de ter passado pelo centenário do clube, e a cereja em cima do topo do bolo acontece agora com a presença do Rafa na equipa principal da Sanjonense, que me honra imenso, e de facto também com o pai, que, para além de ter sido atleta do clube, ainda hoje continua ligado ao clube e a dar a sua colaboração. Portanto, é uma ligação, de facto, quase umbilical, por assim dizer. Rafa, aqui uma troca de microfones.
Ainda agora a ti, quais são as tuas primeiras memórias com a Sanjoanense e também com a bola de futebol, não é? Porque acaba também por ter uma relação próxima. As primeiras memórias foi quando cheguei aqui com 3 anos, ali no ainda era o Total Soccer, antigamente, jogávamos com pequeninos, 3 anos, 4, tivemos um treinador que já passou por aqui, que foi capitão daqui, o Edgar, e foi assim as primeiras memórias até sair com 7 anos. Tu sempre sentiste que a Sanjoanense era uma segunda casa? Sim, até quando no momento de sair do Porto foi onde eu regressei para me sentir novamente feliz e sinto aqui que estou em casa, perto dos meus amigos, perto da minha família e também, como disse, o meu avô, o meu pai, a minha mãe, tudo sanjoanense, que me ajudam e estão sempre aqui mais próximos. Como é que foi na altura essa saída para o Porto e depois mais tarde o regresso à Sanjoanense? O que é que sentiste nesses momentos? Nesses 10 anos que estive lá, ajudou-me a crescer também, de várias formas, como pessoa, como jogador, como tudo, mas chegou à altura que, quando saí de lá, um bocado desanimado pela saída, mas que quando senti que a Sanjoanense me podia voltar a ter a felicidade de jogar futebol, ser um clube que é o meu clube de coração, o clube da minha terra, é onde eu me sinto bem e onde eu gosto de estar. Muito bem. E voltando aqui ao Agostinho, falava há pouco de um momento em que recebeu uma proposta irrecusável, até quando já pensava em se calhar saltar, sair, e porque tinha o contributo dado. Em que momento é que pensou isso e porquê também? Pronto, a minha colaboração já tinha dado uma colaboração já bastante longa, não é? E portanto, isto também é importante mesmo para o próprio clube que haja uma renovação, não é? A proposta é irrecusável neste sentido, não é pelo ponto de vista financeiro, é mais pelo ponto de vista sentimental e pelo ponto de vista, de facto, que estávamos perante um elenco diretivo que estava a ser constituído na altura, de facto um elenco diretivo bastante capaz, dirigido por um homem de futebol com bastante estatuto, não é? E muito querido e muito apreciado na nossa terra, não é? Pronto, e foi mais naturalmente o coração que imparou na decisão, não é? A Sanjoanense são as pessoas? Claro que são. Eu acho que sim. Eu ainda sou marcado um bocadinho pela minha infância. Eu sou nascido e criado em São João da Madeira, não é? Nasci no lugar de Carcaxido, que era um lugar de um bairrismo extraordinário. Naturalmente que os tempos hoje são outros. Mas eu não posso esquecer esses meus tempos de infância, sabe? Não posso esquecer. Viveram ali grandes figuras do clube, não é? Por ali passou a pessoa talvez mais marcante, mais mística da Sanjoanense, por mais voltas que se queiram dar, nós jamais poderíamos esquecer o Almeida, não é? Jamais o poderíamos esquecer. Ele marca o clube, é o clube. Lembra-me disso e também me lembra-me de uma imagem que me ficou sempre desde pequenino. Foi uma barbaria que lá havia em Carcaxido, onde se respirava sanjoanense por todos os lados. Mesmo ao domingo, então, quando havia dias de jogos, estamos a falar de situações em que tinha eu os meus 12 anos, situações de há 50 e tal anos, não é? Em que se vivia-se, por exemplo, um sanjoanense oliveirense com uma paixão incomensurável aquilo. Era uma coisa fantástica. E então o homem tinha o condão de içar sempre a bandeira da Sanjoanense e tal. E a gente pergunta, então, tu porquê é que estás a içar a bandeira da Sanjoanense? Hoje é o dia da nossa gloriosa Associação Desportiva Sanjoanense. Vamos receber os nossos vizinhos. É importante todos estarmos presentes e tal. E havia um sentimento de união e de bairrismo muito forte. Naturalmente que os tempos mudaram e naturalmente que, enfim,
Não, o clube parece-me não ser vivido com tanto fervor, até porque hoje em São João da Madeira vi muita gente que não é natural de São João da Madeira, mas pronto, o clube naturalmente continua a traçar o seu rumo. Claro. Sempre ouviste estas histórias, presumo eu, em casa sempre se falou da Sajonense. Sim, nunca, mesmo quando estava fora, sempre tentava vir sempre aos jogos e eles passavam muito isto de a Sajonense estar sempre presente, sendo no futebol, hóquei, várias modalidades, sempre gostava da Sajonense e queria estar sempre presente a ver os jogos. O teu avô foi naturalmente um exemplo, o teu pai foi atleta da Sajonense, também um exemplo para ti, suponho. De que forma é que eles influenciaram e marcaram também este teu amor pela Sajonense e o teu percurso no futebol? Sim, a Sajonense começou mais pelo meu avô, já estava aqui, mas depois o meu pai também, mais ao nível futebolístico, ajudou-me mais os primeiros passos dele, que eu me lembro dele a ver, era aqui, os primeiros jogos dele que eu me lembro, foi sempre aqui e como nós somos daqui, gostamos daqui, todos juntos, é muito melhor. Assim. O que é que eles te ensinam e ensinaram que vai além do futebol? Ou seja, que tu usas na tua vida, valores e exemplos que tu metes em prática na tua vida, não só no futebol? Os exemplos é como ser a pessoa, a educação, tudo o que influencia para ser uma boa pessoa. O meu pai, ao nível dos sacrifícios que fez no todo futebol, tudo, e ajuda-me sempre nos jogos, nos momentos mais difíceis, está sempre lá e ajuda-me a ver as coisas de um outro lado, que às vezes na emoção e no fervor do jogo não conseguimos ver e ajuda-me a ser melhor. Quando o Rafa está em campo, o que é que sente? Quando o Rafa está em campo, sinto um enorme orgulho em ele vestir a camisola da Sajonense. É esse o meu sentimento, não é? Este regresso dele, naturalmente, que foi encarado por mim com muita alegria, não é? Naturalmente que, pronto, o Rafa ainda é jovem, está a dar os primeiros passos a nível de futebol sénior, tem algumas qualidades, alguns atributos na minha forma de ver, mas naturalmente tem muito que trabalhar pela frente, naturalmente, e julgo com todo o seu empenho, com toda a sua dedicação, com toda a sua humildade, que ele é muito humilde nesse aspecto, eu julgo que ele vai acabar por conquistar o seu lugar. Como é que tentou também ir passando estes valores, esta paixão? Se calhar numa primeira fase até com o próprio Toninho, teve alguma influência também na ligação que ele tem ao clube, e depois naturalmente com o Rafa. Como é que tentou ir fazendo essa passagem de testemunho no fundo? Pronto, naturalmente que nós naturalmente pela ligação que temos ao clube, naturalmente que fala-se muito, as conversas em casa resvalam sempre, não é? Resvalam sempre para o mesmo tema, não é? E naturalmente o Rafa foi-se começando a imbuir deste espírito do São Joanense, não é? E naturalmente isso começou já. Eu, por exemplo, tomei a liberdade logo no dia que ele nasceu, eu tive o cuidado logo nesse dia de o inscrever como sócio da São Joanense. Portanto, o Rafa, hoje com 19 anos, prestes a completar 20, apresenta-se já como um sócio quase com 20 anos de casa, não é? Portanto, são nestes pequenos gestos, nestas pequenas atitudes que de facto a gente tenta passar esta mensagem, mas pronto, isto já está na família, não é? Já está na família o amor ao clube. Voltando um bocadinho atrás, à vertente profissional foram quase 25 anos de ligação profissional ao clube. Foi desde 2001, portanto estamos em 2025, foram 24 anos. Como é que esta função de secretário técnico, secretário desportivo, surge na sua vida? Surgiu, conforme tinha dito há um bocadinho na sequência de um convite do José Manuel Maia, que se apresentou como candidato à direção. Portanto, inspirou-me naturalmente, deu-me toda a confiança
e em função naturalmente da confiança que me tinha sido transmitida, naturalmente que acabei por aceitar o cargo e acabei naturalmente por isto se ir arrastando no tempo, até que este ano naturalmente acabou por termo esta ligação, porque já o ano passado tinha atingido a situação de reforma, e em segundo lugar este ano foi a decisão final, por questões também um bocadinho de saúde, porque em maio foi-me comunicado que tinha que brevemente ser operado o coração, e portanto a partir daí coloquei a questão à direção, fiz-lhes ver que seria melhor pensar no futuro, pensar em alguém que me pudesse vir a substituir, porque as exigências hoje são muitas, não há comparação entre o ano que eu iniciei e as coisas hoje. As coisas naturalmente são muito mais exigentes. O clube também já está um bocadinho semi-profissionalizado nesse sentido, e portanto as coisas foram funcionando, e naturalmente este ano acabei por ter-me um bocadinho por isso. As pessoas também compreenderam e aceitaram que a saúde estava em primeiro lugar. Claro. E eu permiti naturalmente que eles ultrapassassem o problema, como ultrapassaram, e a partir daí naturalmente pôs termo ao vínculo que me ligava ao clube. Né? Para quem nos está a ouvir e eventualmente não saiba o que faz um secretário técnico, faço-lhe exatamente essa pergunta: o que é que faz um secretário técnico num clube como a Sajonense? Bom, eu presentemente estava mais ligado à formação, não é? Estava mais ligado à formação e, portanto, a formação da Sajonense já é uma formação considerável, não é? Nós estamos a falar em 25 equipas, portanto, é um movimento todo desportivo que envolve 25 equipas. A Sajonense tem no futebol cerca de 400 atletas, portanto toda a parte de logística das equipas, toda a parte de inscrição de equipas, treinadores e tudo passa por ali, não é? Tudo passa por ali. Antes de voltar ali ao Rafa, vou-lhe fazer uma pergunta que é uma espécie de uma curiosidade. O Sr. Agostinho sabe parte do nome ou até o nome completo, se calhar, da grande maioria dos atletas, pelo menos do futebol da Sajonense. Eu acho que isso é quase uma lenda que já existe aqui no clube, sim, porque o Sr. Agostinho cumprimenta toda a gente pelo nome. Há um bocadinho isso, e os filhos às vezes quando chegam, eu às vezes, eu até brinco um bocado nesse sentido, que às vezes quando eu digo o nome completo de um miúdo e tal, em frente ao pai e tal, eu digo, o teu nome eu sei, eu do Cristiano Ronaldo não sei. Como é que isso foi surgindo? Foi de olhar muitas vezes para as mesmas fichas de jogo? Pronto, porque a gente lida constantemente, todos os fins de semana, com os nomes, e os nomes a gente vai encaixando, não é? Vai encaixando os nomes, não é? E vai acertando nos nomes e tudo. Mas, pronto, houve histórias muito engraçadas, mesmo ali na formação. Houve histórias muito engraçadas. Aliás, a gente leva sempre histórias engraçadas desta casa. Eu, por exemplo, estou-me a recordar aqui, e vão-me permitir que eu divague um bocadinho. Claro. Eu lembro-me quando estava aqui a trabalhar, quando o departamento era aqui, e houve uma fase de inscrições, e aproximava-se já ao início do campeonato. E então estávamos aqui, o diretor pôs os miúdos aqui em fila, uma data de miúdos em fila e tal, e havia um miúdo que estava muito irrequieto e tal, sempre a falar e tal. E, entretanto, chegou a vez dele, então quem é agora a seguir? Sou eu, diz ele, sou eu. E eu então, trazes tudo o que é preciso, tudo, Sr. Agostinho, não falta nada. Agora é que eu vou ver se não falta e tal. Veja, por favor, se não falta nada. Eu vi um miúdo muito preocupado. Eu disse, então, mas porquê é que tu estás a perguntar? Porquê é que não falta nada? É que o Mister está a contar comigo. E então vira-se o colega que está atrás.
para o banco. Ei, pá, não quero saber. Não quero Contava na mesma. Eu estava na mesma, se calhar não era da forma que ele estava à espera, mas contava. Opa, nunca mais esqueço essa peripécia. Não, e lidar com tantos jovens há de ter sido também muito gratificante, presumo. Sim, é muito gratificante e, aliás, pronto, acho que eu tenho a ideia que a São Joanense é um clube de formação. Doa a quem doer, mas a São Joanense é um clube de formação. E naturalmente que é importante cada vez mais a São Joanense manter a sua formação e procurar de facto criar as condições e melhorar, se possível, sempre as suas condições. E nesse aspecto as coisas têm melhorado muito, naturalmente com o vir dos tempos, com novas ideias que vão surgindo e tudo. Eu acho que sim, que a São Joanense tem uma formação já muito aceitável, muito considerável. Temos as 3 equipas no Nacional, que acho que é uma honra muito grande. E acho que o futuro, em termos de formação, vai ser risonho. Por falar em formação, o Rafa, olhando um bocadinho para ti, para aquilo que é também a tua carreira e o teu percurso, quais são, ao dia de hoje, as tuas expectativas no futebol? As minhas expectativas é chegar ao mais alto nível, se possível gostaria que fosse com a São Joanense, era o meu sonho e vou trabalhar para isso acontecer todos os dias. Agora aprender com os mais velhos aqui do grupo e tudo, que me têm ajudado sempre desde o ano passado, alguns já estão connosco desde o ano passado, tem-me ajudado a sentir em casa e a conseguir cada vez mais próximo e a sentir-me mais da equipa, principalmente mais do ano passado, que ainda era júnior, cheguei aqui e ajudaram-me mais. Quem são os teus maiores exemplos, os teus ídolos também no desporto? Acabo muito por passar pelo Cristiano Ronaldo, que é o ídolo máximo que eu tenho, todo o processo dele, o percurso que ele tem feito e eu continuo a fazer com a idade que tenho. É algo que nunca tínhamos visto antes e tento sempre seguir o máximo que consigo os exemplos dele. Qual é o teu grande sonho no futebol? O meu grande sonho acho que seria ganhar uma Liga dos Campeões ou um Mundial por Portugal. Muito bem. E de que forma é que o teu avô e também o teu pai continuam nesta fase a ajudar-te na tua tomada de decisão e a influenciar também aquilo que é o teu jogo, no fundo? Sim, quando saio sempre de cada jogo que faço, eles ajudam-me sempre ali nas decisões que tomo e quando estou dentro de campo e também é por aí sempre, nada assim, falamos um bocado do jogo, também eles são sejoanenses, tenho que já ouvir, não é? Claro. Nas fases boas e nas fases más. Positivas também. E tento também ajudar os meus colegas assim com o sejoanense que sou e tentar juntar o grupo para conseguirmos sair desta situação menos positiva que no próximo ano vamos de certeza conseguir. Isso é uma questão interessante e eu ia pegar também agora nisso, que é perguntar se em casa ao dia de hoje, e sendo tu o jogador da equipa principal, se ainda se fala muito da São Joanense, principalmente do futebol, ou seja, eu presumo que no jantar a coisa seja tema de conversa, o momento, não é? Fala-se muito da São Joanense? Sim, todos os dias há sempre São Joanense, todos os dias, seja futebol, hóquei, qualquer modalidade há sempre a São Joanense e fala-se tudo o futebol, a maior parte das vezes é futebol, sempre presente, mas também costumamos ir aos jogos do hóquei praticamente todos, é mais as modalidades que acompanhamos mais e que falamos mais, naturalmente. E como é que se vivem as vitórias em família? Sem dúvida muito melhor, ainda por cima eles sendo sejoanenses, nós, é uma vitória minha de jogador, mas também como adepto, quero ver sempre a Sejoanense a ganhar e sinto-me muito mais feliz, o dobro, se ganhar. E pelo outro lado, como é que se lidam com os resultados menos positivos? Também tenho que saber ouvir e mesmo nas vitórias não está tudo bem, mas quando se perde também não está tudo mal, por isso é uma ajuda de todo lado. Pergunto-lhe mesmo, como é que se lida com as vitórias e como é que também se lida com os resultados menos positivos? Pronto, naturalmente, como é óbvio, é muito bom lidar com as vitórias e não é nada bom lidar com as derrotas, não é? Mas enfim, o desporto também é isto, não é? É perder, ganhar, empatar. Naturalmente que a gente deseja sempre o melhor para o nosso clube, mas também temos que estar conscientes que do lado de lá também está um adversário que também pensa de igual forma
e também quer atingir os seus objetivos. É este o nosso pensamento, não é? Olhando do alto da sua experiência, sente que a Sanjoanense aproxima ainda mais a família Gomes? Aproxima? Ainda mais a família? A sua família, a vossa família, no caso? Sim, aliás, aquilo que o Rafa acaba de dizer é aquilo que realmente se passa. As conversas em nossa casa ao jantar acabam sempre por transvasar sempre talvez por uma ligação mais próxima ao clube, mas acabam sempre por focar sempre o mesmo tema, não é? Acabam por focar sempre o mesmo tema. Portanto, vive-se o clube, respira-se o clube, não é? Muito bem. Estamos a chegar ao final e eu, para terminar, tenho aqui quatro perguntas de resposta rápida e vou fazer as 4 aos dois e cada um de vocês há de me dar a respectiva resposta. E começo por perguntar ao Agostinho um momento inesquecível na Sanjoanense. Para mim, um momento inesquecível é a subida à primeira divisão, em 65, 66. Tinha eu, na altura, 7 anos e é, de facto, um momento que eu não esqueço. Eu ainda me lembro hoje, como entrei no estádio no último jogo que nós subimos de divisão. Foi contra o Lessa e havia uma entrada ali do lado sul, que ainda há lá marcas da entrada, ainda há lá marcas da entrada, e havia uma rampazinha e eu subi para ali. E lembro-me de toda a envolvência que a cidade teve pela subida à primeira divisão. Foi fantástico. É para mim, talvez, O grande momento. Para mim é o maior momento, é esse, e há outro momento do Hóquei em Patins, que é a conquista da Taça das Taças. São 2 momentos inesquecíveis. Rafa, o teu momento inesquecível pela Sanjoanense? Também tenho assim 2 momentos. O que mais recente foi a manutenção o ano passado. Acho que depois de tudo o que passamos, das dificuldades que tivemos, formamos um grupo dos melhores que já tive inserido. Não tive assim muitos ainda, mas acho que ninguém estava à espera e nós conseguimos uma força que nos levou à manutenção e acabar aqui em casa, a chegar a esse objetivo foi a cereja no topo do bolo. E assim, a do hóquei também foi a subida agora de volta à primeira divisão, em Espinho, o pavilhão todo cheio de Sanjoanense. Foi um momento inesquecível e que me deixa muito feliz. Uma palavra para definir este clube? Paixão. Agostinho? Paixão. E uma pessoa do clube que não esquecerão? Terá muitas, de certeza, mas se conseguir, dizer-nos uma. É difícil, sem querer. Ferir suscetibilidades. Podia estar a ferir suscetibilidades. Claro. Mas a Sanjoanense teve muitos bons diretores. E eu entrei neste clube pela mão do Zé Oliveira. Naturalmente, para mim, foi a minha referência. Mas eu não posso esquecer. Não posso esquecer outros diretores que passaram pela Sanjoanense e que deixaram a sua marca. Eu não posso esquecer um Joaquim da Silva Ferreira, de forma alguma. Não posso esquecer um Pedro Ventura, mais recentemente. Mas não queria muito entrar por isso. Sim, haverá muitos. Porque ferimos, claro. Podemos estar a ferir. Avançamos para a pergunta final. O que é que desejam? Isto não será difícil de prever, mas o que é que desejam para o futuro da Sanjoanense? Naturalmente, no passado, assim, dentro do presente, naturalmente que me preocupa um bocado a equipa de futebol sénior, mas também estou convicto, a Sanjoanense já passou por situações muito difíceis. E a Sanjoanense teve o condão de sempre conseguir dar a volta à situação. E eu estou convencido que a Sanjoanense vai dar a volta à situação. Mais uma vez estou convencido que sim. Portanto, é uma questão de... É um clube que, pela sua envolvência, pela sua paixão, nós vamos saber dar a volta ao texto. Estou convencido disso, acredito muito nisso.
acredito. O que é que desejas para o futuro da Sajonense? É um bocado idêntico. Desejo que conseguimos elevar tudo ao mais alto nível, chegar tudo assim às divisões profissionais e que no nível da formação já estamos todos no nacional, mas se conseguir, tudo na primeira nacional. Muito bem. Agostinho, Rafa, obrigado por terem vindo. Obrigado. Foi um gosto falar com vocês. Chegamos assim ao fim do segundo episódio do Preto no Branco by iCase, podcast da Sajonense. Estamos no YouTube e também no Spotify e, portanto, passem por lá, vejam os programas e juntem-se a nós neste convívio sobre a Sajonense e neste debate sobre a Sajonense. Obrigado.